mês falando só desse evento tão especial que é a FIM de 90 anos. E o AgitaCast tem a honra de dizer que nós estamos aqui com o pastor Juan, nosso pastor Azaf Borba, o André, que é seu filho. E é uma honra enorme do AgitaCast para todos os apoiadores e patrocinadores que nos fizeram nos ajudaram a realizar esse projeto no dia de hoje, estarmos nesse momento. Pastor, bom dia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o AgitaCast aqui. É uma honra poder estar aqui com o pastor Azaf Borba, um homem que é uma referência para a nossa nação, e hoje poder abençoar a nossa cidade, 90 anos, nosso município. Eu tenho certeza que Deus tem feito algo lindo aqui na nossa cidade, na nossa região, no estado. E hoje Deus vai marcar mais uma vez, daqui a pouco também, um grande amigo do pastor Azaf, Luiz Hermínio vai estar por aí, apóstolo Luiz Hermínio, e a gente passar esse tempo, e o PG também, né? Então vai ser um dia extraordinário para ficar marcado na vida de cada um. É verdade. Hoje toda a nossa cidade, todas as igrejas estão unidas, todo mundo se mobilizando, porque é um momento importante, né, pastor, de a gente poder profetizar sobre a nossa cidade, declarar que Jesus é o Rei e Senhor sobre essa nação, sobre Indaial. E a gente tem a felicidade de hoje estar nesse momento. Pastor Azaf, bom dia. Bom dia, queridos. É uma alegria estar com vocês aqui no AgitaCast, aqui nesse evento. Ter tido a honra de ser convidado por vocês para vir nessa data tão especial e trazer meu filho André junto. E eu tenho certeza que vai ser um marco para todos nós, né? Para a gente que ministra e para as pessoas que estarão aqui junto conosco. Para a igreja em Indaial é um projeto de unidade, é um projeto de comunhão, de o povo de Deus estar fazendo alguma coisa junto para abençoar a cidade. E nós estamos aqui com esse coração, unicamente com esse coração, de vir aqui para abençoar, proclamar, louvar e adorar a Deus, encher esse pavilhão de louvor, encher essa cidade de muito louvor e adoração. Amém. Bom dia, André, também, que está junto aqui com a gente. Pastor, eu vim conversando com o Alex no caminho aqui de hoje, né, sobre essa questão, e eu estava escutando um podcast do pastor essa semana, falando do teu testemunho, da tua caminhada, essa jornada, proclamando o nome de Jesus, e a gente ficou até muito tocado no momento que a gente estava conversando, porque aqui em Indaial, no Brasil principalmente, nós temos a liberdade de estar hoje aqui, com o apoio do município, com o apoio do empresariado, louvando a Deus numa festa do município. Mas na trajetória do pastor você tem ido por todos os países, por todos os lugares, e muitos lugares não têm essa liberdade que tem aqui. Não, sem dúvida alguma, tem muitos lugares onde a igreja é oprimida, é perseguida, não tem assim nem sombra da liberdade que Deus tem nos dado aqui no Brasil. O Brasil continua sendo um lugar abençoado, onde nós temos liberdade para tocar, para cantar, para proclamar o reino de Deus. Você pode falar de Jesus para qualquer pessoa. Tem lugares que você falar de Jesus livremente na rua, você é preso, né? Tem lugares passível até de morte, né, por proclamar o nome de Jesus. Mas não é o nosso caso. Nosso caso aqui é de liberdade. Um país que nasceu com uma cruz, né? Plantaram uma cruz. Começou com uma cruz. E nós temos a alegria de dar continuidade na nossa geração, e já estou passando para o meu filho, para a próxima geração, esta bênção de poder proclamar o reino de Deus. Amém, aleluia. É verdade. E quando a gente estava acompanhando, o pastor tem ido em países que a gente não consegue imaginar, né? Onde as pessoas realmente têm que estar escondido, têm que aprender Muitos um hino lugares, escondido. né? E você tem traduzido muitas músicas para essas línguas que não são comuns para nós, né? Eu tenho traduzido minhas músicas, meus livros, né? E levado isso mundo afora. E tenho tido a honra de participar do cenário de Deus e do Evangelho
nos meus dias, né? Em todos esses 49 anos de ministério, que eu tenho proclamado, tenho cantado, ministrado pelo Brasil e pelo mundo. Tem sido para mim motivo de grande honra poder proclamar a palavra de Deus e viver intensamente para isso. Deus. O pastor é um precursor, né? Para a nossa geração. O André está com quantos anos, André? 27, estou com 32. Só garotado aqui, né? Podem ser meus filhos todos. O senhor é um precursor da nossa geração. Eu lembro que ainda na minha primeira infância, juventude na igreja, a gente cantava as canções do pastor e ainda cantamos. E é muito lindo porque eu fui conhecer o pastor pessoalmente numa convenção, Primícias do Mevan, aqui em Itajaí. O senhor estava ministrando. E o senhor começou a cantar algumas canções. Eu digo, eu não acredito, essa canção do pastor também. O pastor. Então, o senhor foi um precursor, né? Um ativador da nossa geração. E hoje vê o senhor passando o bastão, porque o pastor Luiz, ele sempre fala uma frase que ele diz que Deus só levanta uma nova geração quando aqui passou, errou, né? Parou no meio do caminho. Então, Deus não precisa levantar uma nova quando aqui está vindo e está passando o bastão, né? Nossa, eu tenho a plena consciência de que a minha geração, eu e os meus irmãos, né, tanta gente querida, Ademar de Campos, Bené Gomes, os homens que Deus levantou, Daniel de Souza, Sóstenes, Davi Silva, são pessoas que eu caminho próximo, né? E depois todo mundo que veio depois, Fernandinho, Ana Paula, Diante do Trono, gente que veio bem depois, mas nós estamos cumprindo o nosso papel e vamos passar para a próxima geração algo bem fundamentado, algo bem estruturado, princípios bem definidos para a continuidade da obra de Deus, do Evangelho do Reino de Deus. Isso que eu falo, a gente sente a presença de Deus só em ouvir as histórias, esses momentos. Eu fui lá na igreja do pastor Juan e eu peguei no pé do pastor David, porque ele estava cantando. Eu confesso que a gente sabe a maioria das suas músicas, mas a gente não imaginava que era o senhor que tinha escrevido. E daí, a partir dali, eu passei a observar. Daí a gente foi lá, eu acho que dos hinos que foram cantados, a maioria era do Azaf. Eu disse, vocês são Azaf hoje aqui na MAP, né? Mas o povo, e quando a gente vai vendo, isso que eu fico feliz, porque músicas, o Senhor, transcenderam todas as igrejas, né? Então, ontem nós estávamos com um jornalista muito conhecido aqui da nossa cidade, e ele me fez uma pergunta, quem é o Azaf, né? Daí eu comecei a cantar as músicas dele, mas eu canto isso lá na minha igreja, né? Que ele é católico, eu canto isso lá, meu Deus, eu vou vir amanhã também. E isso é uma bênção, a gente vê isso, que a palavra de Deus, ela não tem barreiras, ela não tem portas, não tem lugar, ela simplesmente vai invadindo, como uma barragem que estoura, arrebentando porta, arrebentando os lugares, e é isso que a gente fica feliz em saber. Eu lembro quando a gente cantou na Jornada Mundial da Juventude dos Católicos, né? E eu fui um dos convidados, e foi uma grande bênção, né? Ver aquele povo cantando as nossas músicas e louvando ao Senhor com intensidade, buscando a Deus, né? E tem muita gente buscando a Deus que não estão nas trincheiras evangélicas, mas que estão buscando a Deus. E para nós é uma honra participar dessa diversidade. Há uns dias atrás, quando o meu filho André gravou um podcast lá comigo, ele disse uma coisa que me chamou a atenção, que ele só descobriu que a igreja não era toda unida quando tinha uns 15 anos. Não, mas é porque crescendo a gente costumava visitar muitas igrejas e eu nunca reparava na denominação, eu só ia vendo e cada igreja era outra igreja, daí ia para outra igreja e eu não reparava. Então eu cheguei e eu percebi quando eu tava, acho que acho que eu tava uns 18, 19 anos, que eu comecei a perceber, tipo, que, cara, mas tem igrejas que
acreditam numa coisa, outros acreditam em outras. Elas vão tendo dogmas, doutrinas diferentes, né? Algumas coisas diferentes. E daí que eu comecei a identificar o que era presbiteriano, o que era batista. Mas que antes, pra mim, eu não fazia ideia. Eu acho que só um nome diferente, né? Mas eu demorei muito tempo pra perceber que tinham diferenças, assim, marcantes, assim, entre as igrejas, né? Mas foi... Porque sempre, né, desde que ele é criança, a gente vai em todas as igrejas da mesma maneira e cantam as mesmas músicas, fala da mesma palavra, ministra as mesmas coisas, todo mundo nos respeita, nos honra, nos recebe, nos acolhe, né, com tanta bênção, com tanta honra, como estamos sendo acolhidos aqui por vocês, né? E não existe esse negócio de denominação no nosso coração. Nós fomos criados para a unidade. Eu fui criado cantando, eu sei que foi pago um alto preço minha vida inteira. Eu tenho uma experiência, porque por estar na política, né, eu sou secretário de saúde aqui da cidade também, a gente tem o costume de visitar no final de semana todas as igrejas, né? Então eu e a minha esposa normalmente a gente faz, no sábado a gente vai num lugar, cultuar com os irmãos, domingo de manhã. E eu tive uma experiência que ficou muito marcante para mim, que eu fui na igreja MAP do pastor Juan. Quando chegou de manhã, no meio do louvor, o pastor desligou todos os instrumentos, baixou todas as luzes e disse: agora nós vamos dobrar o joelho e fazer 10 minutos de oração e clamor a Deus. E toda a igreja começou a orar de uma maneira tão forte, né? E não estava sendo transmitido, ninguém sabia do que tinha acontecido. Quando eu chego à noite na Tom Maior, que é outra igreja, o pastor André para o culto. Até me arrepia isso, pastor. E diz: 10 minutos é do Senhor. Nós vamos parar aqui e vamos orar em um clamor e oração pela nossa nação, assim como o pastor de manhã tinha feito, e um não sabia do outro. Isso é um mover do Espírito Santo, que também não tem barreira, não tem placa de igreja. E isso, para mim, eu conto às vezes para as pessoas e tem gente que não acredita, acha, alguém combinou isso. Não era combinado. É o mover do Espírito Santo. Em vários momentos eu já fui que a palavra de uma igreja era o mesmo sentido da outra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que move. Né? Ontem nós estávamos nesse mover lá em Lajeado também. Um mover de unidade, né? Todo mundo unido, junto, proclamando, diversas igrejas, diversas cidades reunidas ali. Né? E isso é o que Deus está fazendo, é uma grande bênção. Será que dá para nós dar uma palhinha para quem está vendo a gente aqui, pastor? Vamos Eu sei que é de manhã e o músico... Vamos pegar o violão, isso vai ser um privilégio. Pastor Azaf. Daqui a pouco, né? Às 10 horas. 10 horas começa amanhã de louvor, pastor Juan. Depois... A gente segurou um pouco a programação, que é a partir das 10 horas, né? Mais 10 horas, a louvor e adoração com as bandas aqui, com o pessoal da nossa cidade. Às 11, o pastor Luiz Hermínio. Meio-dia, o pastor Azaf Borba. E 1h da tarde, o PG. Então, olha, vai ter música para todos os gostos, todas as oportunidades e uma palavra de poder, né, para quem vir aqui no Parque Ribeirão das Pedras. E eu vou dizer assim, passa aqui no Agita, porque aqui agora, depois desse podcast, vai ficar bem abençoado. Pega um pouquinho dessa bênção para ti. Vamos cantar. E na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Cantem juntos, vamos lá. E na força do Espírito Santo, vamos lá, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem
e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Então, obrigado, pastor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, ao André também. Obrigado, pastor Juan, por tudo, café, toda a preparação. Eu estou muito feliz, pastor Juan, pela parceria da MAP, que todos estão servindo aqui. Agora tem pessoal lá da igreja preparando as cadeiras lá no outro pavilhão para a gente estar adorando. O pessoal da equipe de serviço está aqui fazendo um café maravilhoso. Muito obrigado, pastor. Foram buscar o pastor Azaf lá também. Essa parceria, esse carinho que vocês têm com nós, a gente é muito agradecido. Que Deus abençoe vocês. O município se sente honrado de ter vocês aqui com a gente. E o AgitaCast ainda mais, né? Porque a gente teve o privilégio de ter o café do pastor Azaf aqui no AgitaCast, né? Espero que isso... Obrigado, né? E daqui a pouco, dentro de instantes, nós vamos estar também conversando com o pastor Luiz Hermínio, nesse mesmo sofá, nesse mesmo lugar. Até a próxima.